assim, onde é que tá a câmera que ele falou? Aqui, ó. Em cima da câmera, né? Beleza. Em cima do... Olá pessoal, tudo bem? Professor Reginaldo aqui, sou Reginaldo Ramos, coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui do nosso Centro Universitário Unido Dom Bosco. Eu estou aqui com meu colega, também professor da instituição, professor Renan Cordeiro. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor? Tudo certo? Deixa eu falar um pouquinho de imposto de renda. Declaração do imposto de renda da pessoa física, que começou agora em março, dia 15 de março. Tem algum tempo ainda para poder fazer, a gente vai falar dos prazos para a entrega da declaração. Mas durante essa nossa conversa, esse nosso podcast aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas regras, algumas orientações, algumas dicas ali para a declaração do imposto de renda da pessoa física, certo, professor? Certo, certo. Espero que esteja tudo bem. Vamos dar, né, falar alguns pontos aqui que realmente vão ajudar vocês, né, a amansar o leão, que a gente brinca, né? O leão do imposto de renda, o leão da Receita Federal. Então, né, ao longo dos anos, né, a declaração vem se tornando cada vez mais... tem mais recursos, digamos assim, que o processo está se tornando mais dinâmico. Claro, o leão continua feroz, vamos chamar assim, né? Mas ainda assim tem recursos hoje que permitem que a declaração seja feita de uma maneira mais dinâmica, vamos chamar assim. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Assim, inclusive agora é só meio digital, né? Exatamente. Não existe mais aquela entrega de formulário, muito tempo atrás. Tinha que sair correndo, entregar o formulário lá no balcão da Receita lá, né? Agora é tudo por meio digital. Exatamente. Quando a gente fala de declaração de imposto de renda de pessoa física, né? O bom é que é bem noticiado na mídia, né? Jornal, televisão, enfim, todo mundo comenta, né? E a primeira pergunta, será que eu preciso entregar a declaração? Tá? A gente pontuou aqui, professor, algumas situações aqui, né, bem relevantes, né? Que acaba pegando aí muita gente em relação à obrigatoriedade da entrega da declaração do imposto de renda. E para esse ano a gente teve algumas novidades relevantes, por assim dizer, algumas atualizações de valor. A declaração, né, antes de mais nada, ela é sempre referente ao ano anterior, né, professor? A gente tem aqui o exercício dela e o ano calendário. Então, tudo que você vai prestar de informações na declaração desse ano, entregue agora em 2024, né, é referente ao ano calendário de 2023. Portanto, pega ali os eventos que ocorreram de janeiro a dezembro do ano de 2023, e nós tivemos algumas atualizações importantes. Primeira situação é o informe de rendimentos, acho que vale a pena comentar, né, professor? Aqui, acho que assim, muitos que entregam a declaração do imposto de renda entregam porque trabalham carteira assinada, por exemplo. Ali, né? Então é uma situação que pega a maior parte ou grande parte da população ali. Né? Então a gente colocou ali, coloquei ali rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Esse valor atualizou, né? Durante os últimos anos ali estava em torno de R$ 28.559,70. Se não me engano, agora a gente tem um novo valor ali, né, professor? Exatamente, é isso mesmo. E algo que acontece, que é bem comum, né, em relação a esses rendimentos, e todas essas situações que envolvem ou que levam à necessidade de declarar o imposto de renda, é que muitas vezes a pessoa, né, não declara, não se atenta às possibilidades ou ainda aos requisitos que fazem com que ela tenha que declarar, e no ano seguinte vai né, fazer uma movimentação bancária, vai fazer algo que envolve o seu CPF e enxerga que tem uma restrição lá no CPF, uma restrição em relação a seu CPF está com uma irregularidade. Fala, nossa, mas o que aconteceu? A primeira coisa que pensa, será que eu não paguei alguma coisa? E não é isso, é a ausência de declaração de imposto de renda. Então acontece muito com muitas pessoas, então é bom estar bem atento a essas situações que envolvem a necessidade, que levam à necessidade de declarar o imposto de renda. E assim, o fato de ter que declarar não quer dizer necessariamente que vai ter que pagar imposto, né? Muitas vezes ocorre o contrário. Quem trabalha registrado em empresa, por exemplo, às vezes vai olhar ali o contra-cheque ou o lerite, né? Durante algum mês do ano, ou todos os meses do ano, tem ali imposto de renda retido, né? Aquilo ali, a empresa teve que fazer a conta, teve que fazer o cálculo e reter aquele imposto para repassar para o governo, né? Em muitos casos, dependendo de como é montada a declaração do imposto de renda, esse valor pode retornar para você. Então, assim, não quer dizer que fazendo a declaração vai pagar imposto. Não, muitas vezes é o contrário. Às vezes entrega a declaração, ainda tem imposto de renda a restituir. Mas o imposto de renda a restituir é só para quem, claro, teve o desconto de imposto de renda ao longo do ano, no caso do pessoal que trabalha aí com carteira assinada, por exemplo, tá? Duas atualizações importantes ali que eu queria comentar com vocês, né?
Rendimentos isentos acima de 200 mil, teve uma alteração relevante, antigamente era 40. Por exemplo, uma situação, uma rescisão trabalhista, por exemplo, né? Recebeu um dinheiro ali, isento de imposto de renda, 50 mil, por exemplo. Tinha que fazer a declaração de imposto de renda, não que fosse pagar imposto de renda sobre os valores da rescisão, mas a prestação das informações tinha que ocorrer nesse momento do ano. E agora passou para 200 mil reais. Tá? Ganho com venda de imóveis, né? Tem que fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que não tenha tido ali rendimentos tributáveis acima de 30.639, mas caiu em alguma outra situação dessa daqui, que a gente colocou para vocês aqui, tem que entregar a declaração do imposto de renda. Né? Atividade rural ali, para quem teve rendimentos com atividade rural no valor de 153.199,50, teve uma atualização de valor também, antes era algo em torno de 142 mil. E bens, né? Propriedade de bens, às vezes um terreno, um imóvel que a pessoa tem no nome, tem que fazer a declaração de imposto de renda? Sim, dependendo do valor, sim. No ano anterior, no ano passado, estava em torno de 300 mil reais, agora 800 mil reais. Isso, né? aumentou para 800 mil reais. Uma atualização importante ali também. É interessante comentar, né? Que assim, vale a pena verificar todas as situações para ver se a pessoa não está obrigada por pelo menos uma dessas situações. Exatamente. Né, professor? E é importante também comentar que, então quer dizer que se eu tenho bens, de repente, né, recebi algo em herança, em doação, algo nesse sentido, então eu vou ter que pagar imposto? Vale aquela observação que o professor fez há pouco, né? Por ter os bens, você não tem que pagar imposto de renda por isso. Uma coisa é diferente da outra. Claro, existem os tributos relativos à propriedade, né? As propriedades, aos bens que você tem. Agora, imposto de renda, não necessariamente. Essa é uma dúvida comum. Inclusive, às vezes alguém vai comprar um carro, por exemplo, né? Ou vai, preciso pagar imposto de renda depois, né? Quando for fazer a declaração. Não, né? O professor comentou. Né? Mas a informação sobre os bens é preciso que haja ali, né? Até porque o governo Leão quer saber de onde veio o dinheiro, né? Tudo bem, você comprou um carro, você vai lá pagar o IPVA, né? Comprou um imóvel, vai pagar os impostos relativos à compra do imóvel, o ITBI. Mas de onde veio, né? Então o governo quer saber toda a sua movimentação financeira, claro, né? Para poder cobrar ali o imposto, eventualmente, de alguma renda que você teve, de algum recebimento que você teve. Tem muitos casos de doação, né? Doação não paga imposto de renda, né? Recebi um dinheiro aí do meu tio, do meu pai, enfim. E não paga imposto de renda, mas tem que informar na declaração do imposto de renda. Né? E lembrar que existe um imposto estadual sobre essa doação, sobre esse valor que você recebe. Comprei um automóvel, um terreno, porque recebi essa doação aqui. A Receita está de olho não exatamente no teu carro, mas está de olho no dinheiro que você utilizou para comprar o teu carro, se você... Né, até após doação também, né? Em relação a se você recebe doação e em algum momento comercializa, vende esse bem, né? Vai ter uma circulação de recursos. Então, a Receita justamente busca saber para entender a origem dessas movimentações, possíveis movimentações futuras. A situação do ganho de capital também, né? O ganho de capital, lucro que você tem na venda de um bem ali, né? Teve lucro, tem imposto de renda aí sobre a venda desse bem, bem lembrado, professor, sobre essa questão da comercialização ali. O que mais que a gente tem de bom aqui? Prazos e meios de entrega, né? Sobre o prazo de entrega, nós tínhamos até alguns anos atrás a entrega até o final de abril, né? Isso. E há 2 anos, acredito, que nós temos a entrega até o final de maio, então aumentou um pouco esse prazo, né? Nesses últimos anos. O que, logicamente, né, torna mais tranquila, digamos assim, a obtenção dos documentos. Até falar um pouco sobre a questão dos documentos também necessários para a entrega. Existe uma regra, digamos, em que as empresas, né, que retêm o imposto de renda, aquelas empresas que têm que lhe conceder o informe de rendimentos, elas têm até o final de fevereiro para fazer isso. Então, antes nós tínhamos final de fevereiro até 30 de abril, era um prazo menor para, né, você buscar os informes e realizar a declaração. Agora tem um mês a mais, agora não, né? Há 2 anos aí tem um mês a mais para poder fazer isso. Então, se torna mais tranquilo nesse sentido. Pode falar. Tranquilo. Sobre o informe de rendimentos, lembrei de uma situação agora aqui. Às vezes a pessoa trabalhou em uma empresa em 2023, por exemplo, e saiu, ali, em setembro, por exemplo, saiu, e agora tem que entregar a declaração, mas não está mais na empresa, né? Mas tem que procurar o RH, tem que entrar em contato com a empresa para pegar o informe de rendimentos, né? Porque se você teve vários vínculos trabalhistas, por exemplo, tem que informar todos eles na declaração do imposto de renda, né? Mas eu não trabalho mais na empresa. Entra em contato com a empresa tem que te informar. Mas aquele rendimento lá está abaixo de 30 mil. Mas somando com outro vínculo que você tenha, né? Pode ser que os 2 vínculos somados ultrapasse ali o limite dos 30 mil e aí você tenha que entregar a declaração do imposto de renda. Então sempre é bom juntar todos esses comprovantes, esses informes de rendimento, que a gente chama inclusive de vínculos anteriores, né? No caso de 2023 aqui. Né? Então 2 meses e meio aí de prazo para poder entregar a declaração. Sobre os meios de entrega,
O pessoal tem comentado muito sobre a declaração pré-preenchida, né? Realmente é um recurso que facilitou muito a vida de todos, né, para realizar a declaração, para entregar a declaração de imposto de renda. Porque muitas informações, não todas, mas muitas informações, principalmente em relação aos rendimentos que a pessoa teve naquele período, elas já vêm pré-preenchidas, já vem pré-preenchido no sistema. Então, e não só isso, né, algumas, por exemplo, rendimento até de aplicações financeiras, que for o caso, né, já vem pré-preenchido. Só até aproveitando o gancho em relação aos informes de rendimento, né? Além da questão do trabalho assalariado, né, que tem que ser obtido junto às empresas, como é uma dúvida muito comum no sentido, eu tenho uma conta no banco, como é que eu faço eu tenho que ir lá na agência para... Não, hoje em dia, né, em função há um tempo, na verdade, em função do avanço aí dos recursos tecnológicos, a gente tem hoje tudo na palma da mão, basicamente, né? Os informes de rendimento tem aí em todos os bancos, né, que nós podemos ter conta, tem um informe de rendimento, tanto da conta corrente, de aplicações financeiras, de empréstimos e financiamentos, que, né, caso for o caso. Além disso, né, a questão de investimentos lá hoje nas corretoras, tem muitas corretoras de investimentos hoje, né? Elas também disponibilizam isso através do aplicativo, através do site delas, então é possível obter essa informação. Para quem tem lá a questão de aposentadoria, também é uma dúvida muito comum, né? Através do meu INSS, né, ou através do Gov, é possível obter também essa informação. Claro, na declaração pré-preenchida, essa informação desse rendimento já vem, né, caso você opte pela declaração pré-preenchida. Então isso já puxa automaticamente, o que facilita muito para todo mundo. Porque sempre quando se fala, né, provavelmente toda reportagem que a gente vê, matéria na televisão, por exemplo, vai falar também sobre a malha fina, né? Mas o que é essa malha fina, né? Por que né, todo mundo se preocupa com a malha fina, né? Malha fina nada mais é do que divergência de informações, né, professor? Podemos conceituar dessa maneira, né? Isso mesmo. Digamos, a empresa informou lá para a Receita Federal que pagou para você um determinado valor ao longo do ano de 2023, né? A Receita já tem a informação da empresa. A Receita agora espera a tua informação para ver se realmente, né, os dados condizem. Daí acontecia que às vezes, no caso, o exemplo que eu citei ali, né, às vezes informava, né, poderia informar o rendimento de uma empresa na declaração do imposto de renda e não informar de outra empresa, esqueceu, não se atentou, já saí de lá, não precisa prestar informação. Né? Às vezes ficou um mês só durante 2023. Exato, às vezes ficou pouco tempo, mas teve rendimento, né? E tem informe de rendimentos, né? E a Receita, não, pera lá, mas eu tenho aqui o registro de que você recebeu mais um valor, né, de uma empresa, e você não me informa esse valor, é malha fina, né? Hoje é mais fácil também corrigir isso, né? Não precisa ir até a Receita Federal para poder fazer essa correção. Mas a malha fina está aí, né? Então a declaração pré-preenchida, ela facilita por conta disso, né? É difícil agora você esquecer, por exemplo, de um vínculo, já vai estar ali. Você confirma as informações, né? Declaração pré-preenchida não quer dizer que você tem que entrar lá e já enviar, né? Você repassa as informações, né? Mas facilita para não esquecer ali. E tem que ter a conta GovBR, né? Tem os acessos ali, né? Isso, através do Gov, ele cada vez mais recursos, né, mais possibilidades vêm sendo agregadas à conta Gov. Então, desde o imposto de renda, que há várias outras possibilidades. Então, é algo que realmente vale a pena manter atualizado, porque facilita a nossa vida demais. Até para outros serviços do governo também. Né? Para o imposto de renda é nível ouro e nível prata. Para poder a partir do prata. Para poder do prata, né? Então vale a pena entrar ali e atualizar as informações. Né? Pelo celular, pelo tablet também, download do sistema, né? Que enfim, às vezes o pessoal prefere fazer direto no desktop ali, prefere conferir, mas enfim, são vários meios para entregar que não faltam. É verdade. Através entra no site da Receita, né? Faz o download. E é interessante até citar o seguinte, né? Vamos citar aí, voltar no tempo um pouquinho, que o pessoal tinha que gravar as declarações em disquete. Não, isso não é do meu tempo. Eu já ouvi falar, mas não é do meu tempo. Não é verdade, desculpa. É do meu só. Então, o que acontece hoje? Né? A partir do momento que você preenche uma declaração de imposto de renda, você tem o arquivo gerado a partir dessa declaração feita. Quando você faz o download do programa, né, do novo software daquele ano, no nosso caso aqui 2024 referente a 2023, você tem a opção de importar o arquivo da declaração anterior. A partir do momento que você faz isso, né, através do software, ele puxa todos os dados cadastrais, todas as informações que foram registradas, cadastrais principalmente, e de bens e direitos, em relação à declaração anterior, que também facilita a vida. Né? Sim, você só atualiza os últimos valores ali, né, referentes ao final de 2023, porque o começo ali já está registrado. Inclusive, deixa eu ver se é o próximo tema aqui. Os documentos.
coloquei ali, a gente colocou ali, né, o número do recibo da declaração do ano anterior. Aí o professor comentou, né? Se eu Isso. fizer e puxar ali, já traz o número do recibo também, né? Automaticamente. Que eu tenho que ter, né? Então, informe de rendimentos, tem que, né, correr atrás da empresa lá para ter o informe de rendimentos, mas existem outros documentos também que são importantes para poder informar ali, né? Dados bancários ali no caso de restituição, né? Às vezes tem imposto para poder restituir, né, para poder receber esse valor de volta do governo, tem que informar ali os dados bancários ali. Hoje pode ser por Pix também, né? Pode sim. Pode ser por Pix. Algum documento ali que o senhor queira comentar, dados cadastrais básico ali, né? CPF, título de eleitor. Isso, você precisa informar endereço, estado civil, algumas coisas, né? Mas realmente para informar um cadastro completo ali, né, em relação à pessoa física. O número ele puxa automaticamente, a não ser que não importe uma declaração anterior. E se a primeira vez que estou declarando imposto de renda, como que eu faço com isso? Não vai ter o número efetivamente da entrega anterior, é uma primeira declaração, tudo bem quanto a isso, né? Dados bancários, aquilo que o professor comentou, né, para fazer a restituição. Isso, agência, é o número da conta ali, né? Isso. Comprovantes de despesas médicas e educação. Aqui é um ponto bem relevante, né? Não que os outros não sejam, obviamente, mas o que acontece? Existem duas modalidades de declaração, né? O modelo simplificado e o modelo completo, que a gente chama. No modelo completo, é possível utilizar, né, certas despesas, para abater o imposto de renda a pagar, se esse for o caso. Então, despesas com médicos no geral, né? Consultas médicas, exames, né? Podem ser abatidas, existem alguns limites para isso, inclusive. Educação, gastos com a graduação, pós-graduação, nesse sentido também podem ser abatidos, também tem um limite para isso, vai ter na sequência ali a informação, inclusive. O importante aqui na declaração completa, como você utiliza essas despesas como um abatimento de imposto, é preciso tomar muito cuidado em ter a comprovação dessas despesas. Efetiva, né? Documento ali, né? Exatamente, um documento que, se for questionado alguma coisa em relação a Receita questionar, você tenha como comprovar isso. Não pode ser, né, um achômetro ou eu tenho anotado o que eu paguei. É preciso tomar muito cuidado com isso, né? E realmente declarar aquilo que você tem a comprovação documental, para evitar problemas futuros. Isso, comprovante de despesas, deixa eu ver ali, extratos bancários, aplicações financeiras. Hoje o professor comentou, né? Hoje em dia os bancos têm os aplicativos, já fornecem tudo pelo próprio aplicativo ali, né? Às vezes um investimento, enfim, uma conta poupança que tem, e tem que informar tudo, tem que colocar tudo ali, né? Tem campo ali para todos esses tipos de bens, automóvel, né? Tem que ter ali o renovando automóvel, né? E até, professor, me permita um gancho até, claro. Algumas coisas que são importantes também. Declaração de imóveis, né? Isso. Hoje em dia, antigamente você declarava qual era o imóvel, fazia um descritivo lá, um apartamento de tantos metros quadrados, situado na rua tal. Só escrevia um texto tal. ali, né? Exatamente. Escrevia um texto ali de acordo com o entendimento dela do que era importante para colocar ali na declaração. Perfeitamente. E de um tempo para cá, e esse ano continua, você tem mais informações a fornecer, número de matrícula, quando foi a aquisição desse imóvel, porque tudo isso facilita numa sequência quando você for vender de repente esse imóvel, né? Sim. Para fazer lá apurar qual foi o ganho de capital, o ano que foi adquirido e o ano que foi vendido influenciam no cálculo do ganho de capital. Então, às vezes as pessoas enxergam como algo, poxa vida, mas tem que dar tanta informação, tem que dar até, né, meu tipo sanguíneo daqui a pouco. Mas a gente tem que entender que isso vai facilitar a nossa própria vida na frente, né? Então, essas informações, número de matrícula, quando adquiriu o carro, qual é o Renavan, essas informações que são solicitadas são importantes porque facilitam a vida na sequência. Um outro ponto também sobre investimentos, né? A gente está aí na questão dos criptoativos já há bastante tempo, não é um assunto tão novo assim. E a Receita vem adaptando também as declarações em relação a isso. Tinha uma dúvida lá atrás, 2 anos atrás mais ou menos, como isso era declarado e tal. E esse ano tem alguns recursos a mais para informar o saldo médio, informar quanto tinha. Então, hoje, né, cada vez mais temos campos e possibilidades para informar isso na declaração, que é um ativo que também tem que ser informado. Comprei um automóvel, mas não paguei ainda, financiei. Tem que informar. Informa o automóvel e informa a dívida que você tem em relação àquele automóvel. Né? Informa que você... isso é uma dúvida bem comum, pessoal, né? Só paguei, sei lá, 20% do carro. Então, 20% do carro você coloca ali como valor do carro, né? Mas coloca a dívida também, tem um campo lá para dívida, né? E daí essas instituições fornecem ali os extratos, né? Tudo direitinho dos valores referentes ao ano de 2023 ali. Né? Até para dar um exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Foi adquirido um carro de 50 mil, metade de entrada e metade financiado, 25 mil de entrada e 25 financiado. Como que você declara isso?
bens e direitos, o campo que tem lá para declarar o bem, 50 mil. Dívidas e ônus, tem um campo para declarar os empréstimos, financiamentos que você tem, 25 mil reais, tá na declaração. À medida que você vai pagando as parcelas, né, quando fecha o ano, o banco, enfim, quem financiou esse veículo, ele dá uma declaração de quanto era o saldo devedor no ano anterior, qual é o saldo devedor nesse último ano, no caso 31/12/23, né? E quanto foi pago durante o ano. É isso que você declara lá nas dívidas e ônus. E vai atualizando todo ano até que vai chegar uma hora que você está com o valor cheio do automóvel lá, sem dívidas, só o valor do... Se conseguir pagar tudo, né? Porque... do jeito que tá, do jeito que a coisa não tá fácil aí, né? Hoje em dia tem mais dívida do que posse de bens ali, mas enfim. Acho que aqui tranquilo, né? A gente comentou que é mais relevante, né? Dependentes, enfim, forma CPF dos filhos, né? Eu coloquei aqui, o senhor comentou, né? Modelo completo ou simplificado, né? Porque quando a gente vai entregar a declaração de imposto de renda, tá? Existem duas formas, basicamente, de poder apresentar, de se fazer o cálculo sobre o imposto devido ali, ou imposto a restituir, tá? Basicamente, o governo te dá um desconto padrão de 20%. Pensa assim, pensa no seu informe de rendimentos, tem lá rendimentos tributáveis lá, né? Basicamente a soma dos seus salários ali ao longo do ano, tá? Sobre aquele valor você aplica 20%. Tira 20% do valor, o que sobra, esse valor que sobra é o valor sobre o qual vai ser calculado o imposto de renda, né? Para você pagar ali, o valor sobre o qual são feitas as contas ali para ver se vai ter imposto de renda a pagar ou não. Né? Desconto de 20%, mas tem um limite, né? 16.754,34. Né? Se passar desse valor, infelizmente, 16 mil é o limite ali. Tá? Mas acontece que às vezes, né, dependendo do contribuinte ali, tem filhos, tem a educação dos filhos, fez um tratamento odontológico ali que custou uma fortuna durante o ano de 2023. Às vezes, por exemplo, só o tratamento odontológico, vamos colocar ali, já deu, por exemplo, 30 mil reais, né? Pode ser, né? Sim. Compensa fazer o modelo completo. Aí você abre mão do desconto de 20%, e cai naquilo que o professor comentou. Você vai tentar colocar ali direitinho todos os comprovantes, né, tudo documentado, todas as despesas que você teve ao longo do ano de 2023, para poder pagar menos imposto ou ter mais imposto a restituir, dependendo do que foi descontado de você. Então, daí a importância da documentação, né? É agora que vem, né? Exatamente. Então, tem pessoas que eu sei que elas têm uma pastinha só para esses tipos de gasto, né? Com todos os tipos de gasto, na verdade. Se organiza, né? Para guardar isso. Todo ano ela pagou lá, fez um tratamento, às vezes pouca coisa, R$200, R$300 num tratamento odontológico, alguma outra coisa, coloca na pastinha e vai colocando, né? Ela mesma vai avaliar, ou o contador, caso ela contrate, vai avaliar o que fica mais vantajoso para a pessoa ali, né? Esse é o modelo. Então, por isso que existe essa correria de documentação, né? A gente assiste lá a televisão, vai pegar os documentos, vai procurar os documentos, por quê? Por conta disso, para poder tentar entregar no modelo completo, né? Se for viável ali, tentar aproveitar esses benefícios que tem. E o próprio software, né, o próprio programa da declaração, ele fornece, geralmente é no canto esquerdo inferior, ele fornece ali quanto você tem de imposto a pagar ou a restituir no modelo simplificado e no modelo completo. Claro, ele, via de regra, ele no final acaba optando automaticamente ali pelo melhor. Mas ainda assim vale olhar, vale observar quais as possibilidades para, né, realmente adotar o melhor caminho a seguir. A dica nesse caso aqui não tem muitas despesas, vou optar pelo simplificado. Mesmo assim, informe. Informe, coloque tudo, coloque seus bens, coloque direitinho, né? Não vou pagar imposto sobre o carro, então não precisa. Coloque lá todos os bens, todas as dívidas, coloque todas as despesas que você teve, informe tudo, né? Desde que tenha documentado ali, né? Isso é importante, né? A malha fina, ela acontece também muitas vezes por conta disso. Às vezes você informou uma despesa médica, né? Mas a outra parte não informou. Né? O médico, enfim, a clínica, não sei, acabou não informando essa receita que teve de você para o governo. Então, dá divergência, é claro, né? E, infelizmente tem muitas o pessoal se aproveita muito de algumas situações, enfim, então a fiscalização tem que ter nesse sentido, né? Tem que estar ok nesse sentido aí. Para esse ano a gente não teve atualizações relevantes, né? Despesas médicas ali continuam sem limite de valor, né? Então fez tratamento ali altos, né, de valores altos, e hoje em dia não tem nada barato, né? Ser bem honesto em relação a isso. Aproveita todos esses valores. Aí tem as regras particulares lá, né? Medicamentos pós, né? Se estiver ali incluído no tratamento, ali, né? Tem que dar uma olhada nesse sentido para ver se pode, mas tem que avaliar. Educação, né? Gasto ali, às vezes uma faculdade,
um colégio particular ali, né? Dependentes, né? O valor ali por cada dependente, 2.275,08, né? 8 centavos ali, não teve atualização, né? Sim, vai informar dependentes. Caso o dependente tenha renda, tem que informar a renda do dependente Isso é também. importante Tomar cuidado com citar. isso também, né? Vou colocar ali a minha esposa como dependente. Também não tem problema nenhum. Tem até o campo CNPJ, CPF do cônjuge ali, né? Informa. Só que se fizer a declaração conjunta, né? Do esposo ali, da esposa ali, do casal, tem que colocar a renda dos dois ali e verificar se vale a pena, né? A questão dos filhos também, né? O filho às vezes está fazendo um estágio. Iniciou, tem um estágio que não... mas o salário dele não tem... o ganho dele, né, não tem retenção de imposto. Então não precisa informar? Não, precisa informar sim. Precisa É informar. necessário informar se os dependentes, né, têm algum tipo de rendimento. Tem que informar. Em alguns casos, tem que ser analisado, claro. Né? Também não é uma atividade tão simples assim, a entrega... É fácil por conta dos meios, né, que hoje em dia tem, né? Mas assim, tem que... Alguns casais, eles... um entrega no modelo completo e outro no modelo simplificado, e o que é possível, né? Então um coloca todas as despesas ali, né? Coloca os dependentes do filho, educação ali, né? Porque participou ali da despesa, né? E o outro, cônjuge ali, entrega no modelo simplificado para aproveitar o 20%. Né? Tudo é válido analisar ali, né? Na entrega da declaração. É bom fazer um exercício, né, nesse sentido, né? Faz a declaração, claro, vai dar um pouco mais de trabalho, mas visando, né, o melhor financeiramente para a família. Então, você colocar em conjunto, enxergar quanto seria, né, o imposto a pagar ou a restituir, fazer separado e enxergar qual é o melhor cenário. Isso é possível fazer. Lógico, não dá para... O ideal é não deixar isso para em cima da hora, né? Porque senão, às vezes, não consegue, não dá tempo de obter algum documento. Então, o software já está disponível. Então, já faz isso o quanto antes para ter essa noção e optar para poder optar, né, pelo melhor caminho a seguir. Já que vai ter que fazer mesmo, né? Se o prazo não fosse até maio, as pessoas entregariam, né? Sim, agora exatamente. Tem um mês a mais, por que não entregar então? Ou então, assim, finge que o prazo ainda continua o prazo antigo, né? É abril, então. Abril. Nossa, esqueça mais. Tem até erramos aqui, né? Abril o prazo. Se der algum probleminha no último dia ali, puxa, tem mais um mês, só que aí a pessoa vai deixar. E sabe que há alguns anos isso aconteceu, né? O maio surgiu, acho que até de algum ano específico lá, em que o volume de declarações entregues, e o governo sabe, né, tem uma expectativa, né, de quantas declarações tem que ser entregues. 43 milhões, assim. Era muito abaixo, né? Falou, opa, vamos dar mais tempo, porque... Sim, porque e assim... Mas não acabou essa colher de chá, hein? eu não lembro se teve anos aí, teve prorrogação de imposto de renda. Se teve, faz muito tempo atrás, porque hoje em dia a Receita não prorroga. Não, aquele prazo ali, mais, né? É aquele prazo ali do dia e não tem mais, né? Então, assim, não sei se na sua época teve, professor, essa questão da Receita prorrogar. Mas... Dá para contar com isso, né? Mas não dá para contar com isso. Erros na declaração. Bom, prazo para retificação, coloquei ali 5 anos, mas não é bem assim, né? Não quer dizer que em 5 anos a Receita não possa fiscalizar e, inclusive, aplicar uma multa por alguma divergência, algum erro ali. Né? Então, você pode retificar, desde que a Receita às vezes não inicie um processo né, sobre a tua declaração ali. Por isso que o legal é conferir ela, né? Até usando a declaração pré-preenchida para não ter que retificar depois. Né? Mas existe um prazo, né, de análise de até 5 anos que a Receita pode se manifestar ali, que você pode corrigir alguma informação ali, né, caso a Receita não tenha iniciado o processo ali. Né? O valor da multa, né, não teve atualização também, né? Não, a multa continua igual. Durante muitos anos, esse valor ali, né? Multa pela não entrega, né? Mas tem um limite ali também, máximo, né? 20% do imposto de renda devido, né? Então, assim, às vezes, não entreguei, tranquilo, né? R$165 de imposto, tá ok, né? Não é bem assim, né? Esse é o valor mínimo ali, né? Esse é o valor padrão ali, mas tem uns 20%, né? Isso mesmo. Tem não é necessariamente uma dica, né? Acho que não sei se é válido colocar dessa maneira, mas às vezes está em cima da hora para entregar, e às vezes falta alguma informação. Entrega, né? Você pode colocar dessa maneira. Entrega, apresenta a declaração e faz a retificação na sequência. Só tem um porém, né? Eu não posso mudar o modelo da declaração. Não pode alterar do completo para o simplificado ou vice-versa. Né? Isso, Então, assim, preciso... Um dado de um imóvel, por exemplo, né? Não consegui, né, localizar aqui um dado de imóvel. Um extrato de um banco, de alguma aplicação financeira, não consegui. Então, no último dia ali, entrega, né? Entrega a declaração, na semana seguinte, ali, no dia seguinte, ali, você faz a retificação da declaração com essa informação cadastral, por exemplo, né? Mas tem que estar ciente de que dependendo do valor a restituir ou a pagar, você não vai conseguir mais alterar. Né? Não pode mais mudar essa situação aí. Isso é bem importante realmente. Até, inclusive, a gente... mas vou entregar a declaração faltando informação, é melhor do que... Né,
incorrer na multa ali. Isso, querendo ou não, R$175, Sim, né, claro. por conta de uma coisa que você pode atualizar depois, eu acho que né, não, dá para entregar e corrigir depois. Uma coisa também, algo que é interessante comentar, a documentação, né? Sempre tem uma dúvida assim, essa documentação, comprovante das despesas, né? Eu tenho que guardar isso por quanto tempo, né? Tem esse prazo da questão da retificação de 5 anos, tem que guardar isso para sempre, como é que funciona, né? Vejam, as declarações, os informes de rendimento que são disponibilizados através do site, através do aplicativo, geralmente eles ficam disponíveis aí por um período de 5 anos. Essas outras despesas, mas mesmo assim é bom fazer o download e guardar isso, né? Por mais que tenha uma recomendação de 5 anos, é bom deixar um pouco mais de tempo, e até, vamos lá, até uns 10 anos tá legal, não precisa mais que isso também, aí já tá de bom tamanho. Sim, é interessante. Ainda mais documentos trabalhistas é bom manter por um prazo maior do que o recomendado, né? Exatamente. Tranquilo. Alguma dica? O que a gente pode deixar de orientação? Eu acho que... Final. Fazer com antecedência, né? Justamente Sim. fazer com antecedência para poder evitar essa correria, né? Não deixar para a última hora, porque às vezes acontece. Isso em alguns anos aconteceu, né? Precisa enviar o último dia, em função, né, de um volume muito elevado de declarações, o sistema trava um pouco, pode dar alguma... Então, evitar deixar para esse último momento. A última semana, agora eu vou correr atrás dos comprovantes, né, dos informes. Não é legal. Bom realmente se antecipar, até pelo seguinte, se for o caso, né, se tiver um imposto de renda a restituir, quanto antes você entrega, claro que existem vários lotes de restituição ao longo do tempo. Quanto antes você entrega, antes você vai ter a sua restituição. Existe uma preferência em relação, né, a aposentados, a questão da idade, né, que eles recebem antes, né, dos demais, mas ainda assim, você entregando a sua declaração quanto antes recebe a restituição. E para pagamento, se você tiver imposto a pagar, então se eu tenho a pagar, eu vou deixar para a última hora. Não. A primeira cota em relação ao imposto a pagar não muda a data se você entrega antes ou depois. A primeira parcela, inclusive, você entrega a declaração, já vai ter que pagar ali talvez na mesma semana, né? Na semana seguinte, porque ela já vence ali. E, se eu não me engano, a questão do prazo de entrega é um quesito para desempate ali, para os lotes, né? Para quem vai receber antes, né? Para quem entra antes ou depois. É claro que existem outras situações, né? Optei por receber por Pix, conta também. Aposentado, idade, conta também, né? Mas a entrega antecipada ali, ou antes da declaração, ajuda também para poder receber, né? E quem que não quer dinheiro antes na conta, né? Sem dúvida. Caso tenha imposto de renda. Quem tem imposto a pagar também é bom citar o seguinte, existe um parcelamento, que você pode optar na hora da entrega da declaração. Tem lá imposto a pagar, né? No momento que você entrega, ele abre lá a quantidade de cotas em que você deseja pagar, ou seja, quantas parcelas você quer, você precisa, no caso, né, para fazer esse parcelamento. São até 8 parcelas, até 8 cotas. Vale dizer o seguinte também, essas cotas são corrigidas, né? Existe uma correção com base no índice, com base na Selic, tá? que cada parcela é corrigida desde o momento do fim do prazo, né, até o momento do pagamento da parcela, tem uma correção dessas cotas. Mas é possível parcelar, pelo menos. Legal. E a ideia é tentar fazer, né? Tentar fazer a declaração. Né? Nós, contadores, estamos aqui à disposição porque for preciso, né? Mas tenta fazer, né? Tenta reunir as documentações, tenta preencher ali, Hoje em dia a gente tem muita informação a respeito também. E seria basicamente Acho que é isso, né, professor? Um pouco de informações gerais, né? Claro que existem situações específicas que levam, né, a algumas informações adicionais para poder atender essas situações, mas no geral acho que a gente falou bastante. Não, é basicamente isso, assim, nunca ouvi falar sobre declaração de imposto de renda. Bom, aqui você já aqui você tem uma noção legal. Então é isso, tem que entregar, não tem que entregar, né? Toda essa situação aí. É isso mesmo. Legal, professor, obrigado. Obrigado, professor. Mesmo. Obrigado isso aí. Pelo tempo e pela essa oportunidade de levar esse importante conhecimento a todos. Um abraço para todos vocês, nosso Centro Universitário do Dom Bosco. A gente se encontra por aí. Um abraço, pessoal. Até. Valeu. Tchau, tchau.